E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está recebendo aqui a Pauline, a doutora Pauline Rato, do escritório Pinheiro Bittencourt. E não preciso dizer para vocês e pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, curta, se inscreva lá na nossa página. O objetivo principal desse projeto é divulgar as causas de interesse das famílias que estão passando por problemas de saúde. E eu queria começar um pouco diferente dessa vez, do fim para o princípio, né? Então eu queria ler aqui a sentença, na época liminar, que o juiz que julgou a ação contra o plano de saúde nos deu. Há demonstração suficiente nos autos, ao menos para esta fase de cognação provisória e de urgência, que o pequeno autor, Riad Saad, criança de menos de 2 anos de idade, padece de enfermidades gravíssimas, as quais demandam tratamentos altamente especializados, inclusive com a realização de procedimentos cirúrgicos complexos, heterodoxos e, ao menos, pouco usuais. Em princípio, tendo em vista os preceitos de direito aplicáveis a hipóteses, a legislação pertinente e a necessidade de garantia do direito à saúde de forma plena e ampla, bem como a defesa dos direitos do consumidor, é de se considerar nula a injustificada negativa dada pelas rés de recusar o tratamento ao menino, o bravo Riad, que a despeito da pouca idade já é um verdadeiro guerreiro, que luta de maneira indômita por manter-se vivo. Vale lembrar e desde logo invocar o princípio da prioridade absoluta, consagrado no artigo 227 da Constituição da República e reiterado no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece, ao menos até aqui, muito cômodo às rés simplesmente negar o tratamento que se traduz em consequência lógica e necessária das intervenções anteriores por elas próprias autorizadas, sob o lacônico, se não nulo e imprestável argumento, se é que assim se pode chamar aquilo que consta no documento denegatório de folhas 32, de não constar o procedimento no rol da ANS. Transcrevo aqui a observação / justificativa a que me refiro. Sem cobertura contratual para transplante de heterotópico, sem cobertura no rol da ANS. Isso é o mesmo que nada. Negar aos pais de uma criança como Riad e à própria criança o único tratamento médico que o atual estágio da ciência pode proporcionar a ela de modo a mantê-la viva e cujo dever contratual é do plano de saúde, de forma tão simplória e genérica, é algo inaceitável e que faz reforçar a convicção que neste momento inicial se pode ter sobre a premente e inafastável necessidade de concessão da ordem urgente almejada. Levando em conta a gravidade da situação e considerando que a eventual inviabilidade do tratamento poderá causar a morte do autor e que há prova inequívoca da verossimilhança das alegações feitas na petição inicial, concedo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e determino que as cooperativas rés continuem a arcar com todas as despesas para a continuidade do tratamento do autor Riad Saad, garantindo, autorizando a cobertura irrestrita de todos os exames, procedimentos secundários ou não, medicações, honorários dos profissionais, etc., que forem solicitadas pelos integrantes da equipe médica, que vem acompanhando o caso, sob pena de multa diária de R$50 mil. Eu estava conversando com a doutora Pauline antes da gente começar a gravar. Talvez esse tenha sido o primeiro momento, naquela época eu estava com 32 anos, hoje com 37, que eu tenha sentido a aplicação real da lei e o sentimento de justiça feita.
muito, infelizmente, eu falo muito porque gostaria muito de poder falar o nome do plano de saúde, para nunca ninguém fazer plano de saúde lá, mas eu não posso. Mas quem quiser saber, me manda aí no particular que eu falo. Eu pagava esse plano, doutora, há aproximadamente 11 anos. Eu nunca precisei usá-lo para nada do ponto de vista hospitalar, né? Com exceção do parto da minha esposa, eu nunca tive nenhuma necessidade mais forte. E aí eu queria que a doutora orientasse as famílias. Tem muitas e muitas famílias, doutora, que não escolhem passar por isso e que quando precisam do tratamento médico, elas têm vários entraves. Então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para essas famílias como proceder. Então, eu tenho um filho, recebi um diagnóstico que ele é cardiopata e eu preciso de um tratamento médico e o plano de saúde nega naqueles centros de excelência que a gente sabe que são a única chance do tratamento dar certo. Como fazer? A pessoa tem que buscar o judiciário. Nos últimos anos, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um estudo junto com o Instituto INSPER de pesquisa e diz que entre 2007 a 2017 o número de ações contra planos de saúde envolvendo o direito médico cresceu em 130%. Então, no estado de São Paulo, isso representa 50% do crescimento. Então, é judicializar mesmo. O plano de saúde, o que envolve a negativa do plano de saúde, no caso específico do Riad, envolveu que esse transplante ele não estava previsto no rol da ANS. Só que nesse caso ele tinha indicação médica, ele era o único tratamento, né, capaz de garantir a sobrevida, a vida. Então, não havia condições de se manter essa negativa. Tanto é que foi nesse sentido a decisão liminar e depois veio a sentença. Então, o que acontece? O plano, ele tem não é que existe esse direito para a negativa, mas ele até pode se recusar a deferir a cobertura. Só que se ficar comprovado que é o único tratamento, é o único hospital, nesse caso, esse centro de referência, ou a única equipe médica, é o único tratamento que pode salvar a vida do menor, nesse caso. Então, de qualquer outra pessoa, seja adulto, seja criança, o plano ele deve deferir. O que seria direito do plano em deferir? Assim, procedimento estético, procedimento, eu quero porque seja nesse hospital, e tanto é que em muitas das ações que nós utilizamos, a gente usa a expressão de que isso não é opção da família, né? Se você tivesse uma opção, você gostaria que seu filho estivesse com você na sua casa, brincando, você não gostaria que seu filho precisasse passar pelo processo de internação, todo esse tipo de tratamento. Então, é o direito à saúde, que como bem o juiz ressaltou na decisão, é o direito à saúde previsto na Constituição, que ele deve ser garantido nesse momento pelo plano de saúde. Então, se há uma recomendação médica, e hoje em dia tem até uma súmula do Tribunal de Justiça dizendo assim, se há indicação médica, há previsão, ou independente ou não, no rol da ANS, reforça muito, se há indicação médica, não há como o plano recusar. Deixa eu aproveitar só esse ponto que a doutora falou, para te dizer uma coisa que está assistindo aí. Não aceita. Existe uma prática comum dos planos de saúde que é dar a opção à família de um hospital alternativo e de uma equipe alternativa. Casos cirúrgicos, especialmente de crianças cardiopatas, congênitas, são muito graves. E quando você pesquisa o resultado das equipes, as diferenças são muito grandes. Eu me lembro que quando eu fui pesquisar sobre isso, a equipe do Dr. José Pedro tinha um resultado excelente pós-cirúrgico, de curas e de progressos. E a segunda melhor equipe era uma diferença assim astronômica, o resultado era uma diferença, e é a vida do seu filho, você não deve aceitar isso. Eu sempre digo para todo mundo,
cuida do lado espiritual, pede a Deus, faz oração, isso é essencial. Mas você precisa olhar o aspecto objetivo, o aspecto prático. E não dá para você pegar um filho, que é o maior bem que você tem, e internar em qualquer hospital para operar com qualquer equipe, porque o resultado não vai ser bom. É preciso lutar pelos seus direitos. Para isso existe a justiça. Então, a pessoa recebeu uma negativa, ela aciona a justiça, ela é sempre na forma de um pedido liminar. Sempre. É que, geralmente nesses casos envolve que, ou no caso, vamos pontuar, no caso que a criança ainda não nasceu, ela precisa nascer dentro do hospital determinado, com uma equipe determinada, então assim, a gente não tem como prever o horário, a não ser, né, raríssimas exceções que agenda a cesariana toda, né, numa data e no horário correto, certinho, isso. Geralmente é liminar, porque assim, já aconteceu o caso da mãe entrar em trabalho de parto, 3 horas da manhã, ligar para o doutor Luiz Otávio e tem que correr, tem que fazer e correr atrás de liminar, e nisso você pega juiz de plantão, às vezes você não consegue, aí você tem que recorrer para o tribunal, então isso geralmente envolve casos de urgência. E o mais estranho, e também assim, aquilo que mais assombra é que tem uma lei que regula os planos de saúde, determina que em caso de urgência o plano não deveria nem sequer exigir a carência, o período de carência. Então, assim, estou numa situação de urgência, sofri um acidente na rua, mas eu fiz um plano de saúde a menos de 24 horas, o plano deve cumprir deve cobrir esse tratamento. Procedimentos de urgência e emergência, teoricamente, não se aplica a carência. Sim. E só lembrando que o plano de saúde ele é afeto ao Código de Defesa do Consumidor, então é uma relação de consumo entre você e o seu plano de saúde. Então, assim, o beneficiário ele sempre é a parte, no direito eles falam que é a parte hipossuficiente, mas não, assim, também envolve, se a gente vai pegar o valor que o plano de saúde possui e o valor que a pessoa possui, tem essa diferença entre questão financeira, mas também a questão do conhecimento. Então, como você falou, não, geralmente quando indicam, você vai apresentar e requerer a liberação para que o tratamento ou a cirurgia seja feito em determinado hospital e o plano se recusa, mas indicam outro. Mas nisso você tem que ser não convencido, mas o plano de saúde munido de todas as informações, porque existem médicos que trabalham no plano, o plano possui todo o know-how para te munir suficientemente de informações para que você aceite. Olha, eu queria fazer no hospital, mas o meu plano não cobre tal hospital, mas cobre o outro e eu me vi por satisfeito. Sim. O mesmo acontece com a equipe médica. Nesse caso, por exemplo, no caso do REAGE, como é uma doença cardíaca que é tão específica, e essa equipe do Dr. José Pedro, se a gente buscar o nome do Dr. José Pedro no site do Tribunal de Justiça, você vai encontrar muita jurisprudência, reforçando a necessidade de que a cirurgia, o parto, nesse caso, seja feito pela equipe dele, naquele hospital. Então, é aquela situação de ser uma relação de consumo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, da pessoa só estar buscando na situação de doença. Então, assim, ninguém está ali para procedimento estético, ninguém está ali porque quis, ninguém está ali porque, eu vim aqui fazer alguma coisa porque eu não estava sem fazer nada na minha casa. E é aquela coisa, quanto mais a pessoa espera, menos ela tem, né, de direito. Então, nessa negativa, tem que sopesar o direito do segurado nessa hora que ele está, né, como você falou, já está naquele ambiente já entristecido, né, já está sobrevivendo com muitas dificuldades. Ainda encontra mais essa barreira para conseguir lutar pela saúde, ou do próprio, então, até mesmo do filho. O escritório Pinheiro Bittencourt, ele é muito famoso na questão de direito tributário, né? O direito empresarial. Tributário e empresarial. Mas vem se tornando uma referência nos casos relativos à saúde, porque muitas famílias me pedem apoio nessa questão jurídica e eu sempre passo o telefone do escritório do Dr. Luiz Otávio, e tem muitas e muitas famílias que estão sendo defendidas, né, suportadas
pelo escritório do Dr. Luiz Otávio. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão com um problema desse tipo, para que elas possam, de forma segura, reverter esse quadro e ter o seu direito garantido. Claro. Em primeiro lugar, eu digo para o Dr. Luiz Otávio que para a gente é uma honra muito grande. A gente fica imensamente honrado quando uma família confia, né? Porque assim, é uma situação muito crítica que você está envolvendo, e confiar na gente para que a gente venha trazer esse conforto para a família nesse momento é um motivo de honra muito grande. Em segundo, tem que procurar mesmo. O plano de saúde, por diversas vezes, ele vai recusar, ele vai negar tratamento, vai negar, seja medicação, seja tratamento, intervenção cirúrgica, qualquer tipo de negativa do plano que venha a ser reforçado por um pedido, requerimento médico, que tenha vindo reforçado pela necessidade do caso clínico do segurado, ele deve ser coberto pelo plano. Independente se está previsto no rol da ANS, se o médico ou o plano seja conveniado com aquele plano de saúde, ele deve ser cumprido nesses casos específicos. Então, tem que procurar mesmo. Não aceitar a primeira negativa. Geralmente, algumas pessoas vêm e vão tentando, ainda que administrativamente a gente também intervém, né, nesse sentido de auxiliar na confecção, de explicar, talvez humanamente explicar qual é a real necessidade daquele caso. Então, não aceitar a primeira negativa, porque é quando menos a pessoa espera que vem. Mas realmente não aceitar e buscar realmente, se as causas judiciais aumentaram 130% nos últimos 10 anos, ela existe algum motivo. É que as pessoas têm procurado mais e têm ficado insatisfeitos com a negativa, né? Porque pagar um plano de saúde hoje é muito caro, o custo de vida hoje é muito caro e não dá, né, para o plano hoje, que recebe tanto valor assim, vir a recusar o tratamento. Não dá realmente para aceitar. Então, é procurar advogado, existem a própria Defensoria Pública, o Ministério Público também é competente para atuar nesse sentido. E existem advogados também que fazem essa área de direito de saúde. É procurar informação, né? Através de você está falando que quando você passou por seu caso, você não encontrava, né? Não encontrou nenhuma informação. Então, buscar informação. Hoje em dia, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele montou o que eles chamam de jornadas de direito de saúde, já estão na 3ª. Então, há uma grande preocupação da Justiça com relação a esse assunto. Isso demonstra que não dá para a pessoa aceitar a negativa e achar que, tá bom. É procurar realmente, né? A Justiça vem especializando, porque daí são casos, no caso, vamos voltar para o escritório, estávamos acostumados a lidar com tributos, impostos, essas coisas, e lidar com assim, eu precisei entender o que seria a hipoplasia, precisei explicar, e hoje nas nossas peças ela tem um desenho, né, que eu fui buscar na internet, e buscar essa informação e realmente não aceitar a negativa, porque a negativa, infelizmente, ela vem, mas nem por isso ela está coberta pelo aspecto legal, né? O aspecto legal, ela determina que a lei garante o amplo acesso à saúde, garante a saúde para a população, e o plano de saúde ele deve cobrir e cumprir com o contrato, que é o de fornecimento à saúde, né? Se, por exemplo, se você não tivesse conseguido a cirurgia, de nada adiantaria, mas para frente não, pode internar, mas não pode operar, não funcionaria, né? É essa coisa de entregar a saúde que o plano precisa. E esse é o objetivo contratual da prestação de serviço deles, né? Então, gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente vai deixar aqui o contato do escritório do Dr. Luiz Otávio, está aparecendo aí na tela. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Doutora, obrigado por esse bate-papo. Além da medicina, a advocacia também salva vidas. Até mais.